Vamos meditar nas Escrituras? Eu estou ansioso para ouvir o que Deus tem a falar ao meu coração. Eu espero que você também. Este é um momento do culto em que nós silenciamos o nosso coração para ouvir Deus. O culto é um diálogo. Tem muitas coisas no culto em que nós participamos, falando com Deus, conversando com Deus, adorando, louvando, orando ao Senhor, apresentando ao Senhor a nossa vida. Mas esse é um momento em que nós entendemos que por meio das Escrituras, Deus fala conosco. É a palavra viva do Senhor. E todas as vezes que a palavra de Deus é anunciada, ela cumpre com o propósito para o qual ela é anunciada. Em outras palavras, Deus tem o propósito de falar a você alguma coisa para a transformação da sua vida, do seu coração. Todas as vezes que nos debruçamos na palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, nós vamos hoje mencionar a última parte da armadura de Deus. Eu vou ler do versículos 13 até o versículo 17. Nos diz assim as Escrituras: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na última oportunidade eu falei sobre o verso 17, enfatizando a parte A do versículo, sobre o capacete da salvação, mas hoje eu vou falar sobre a espada do Espírito, que é o que, queridos? A palavra de Deus. É comum, nos dias de hoje, nós vermos a geração que está crescendo não ter muita manusiosidade com as Escrituras, não tem muita habilidade com as Escrituras, com o livro que nós temos em nossas mãos. Talvez fica difícil para alguns até abrirem, por causa da facilidade das formas em que os meios de comunicação progrediram e facilitaram o nosso acesso às Escrituras. E tudo é Escritura, queridos. O livro é Escritura, a Bíblia que você tem no seu celular também é Escritura, porque é o conteúdo, é o que Deus fala. Houve no decorrer da história várias formas em que a Bíblia foi escrita, ou vários materiais aonde a Bíblia foi escrita, pergaminho, papiro. Quer ver uma coisa? Qual foi o primeiro elemento, o primeiro lugar onde os 10 mandamentos foram escritos? Na pedra. O que eu quero dizer é, o que importa é que as Escrituras estejam presentes na sua mente, no seu coração, não importa onde você a tem estudado e buscado para a sua edificação. É a palavra de Deus anunciada. Você olha para o Antigo Testamento, você ouve com clareza e com frequência os profetas, por exemplo, dizendo: veio a mim o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor à igreja. Aquele que tem ouvido, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito diz à igreja por meio da palavra. O que eu quero encorajar você é a levar a sério a sua relação com as Escrituras, a ler as Escrituras, a meditar nas Escrituras, memorizar as Escrituras, aplicar as Escrituras na sua vida.
guardá-la no seu coração, na sua mente. Nós conhecemos as verdades de Deus, e as verdades de Deus controlam e conduz todo o nosso ser. É importante nós entendermos que nesta luta travada, enquanto neste mundo nós nos encontramos diante das potestades que se levantam contra nós, contra a igreja, nós temos que lutar com as armas corretas, e aqui está a principal delas, a espada do Espírito. Se você observar todas as partes da armadura de Deus, a não ser esta final, é um revestimento. Você coloca o cinto, você veste a couraça, você calça a sandália, você coloca o capacete, você usa o escudo da fé, coloca à sua frente, mas a espada você toma, porque é a sua arma para lutar contra os inimigos que se levantam contra você. Para você se manter firme, inabalável, como diz as Escrituras, tomar toda a armadura de Deus para manter-se firme no dia mau, contra as ciladas do inimigo, contra as investidas de Satanás. É preciso que nós nos moldemos dessa armadura, é preciso que nós entendamos que nós estamos numa luta espiritual e que esta luta, ela não é lutada, enfrentada sem as armas adequadas. E aqui está toda a armadura de Deus necessária para nós lutarmos contra as hostes do mal. Algo muito importante a ser dito aqui: nós não disputamos forças nesta luta para ver quem vence, porque nós não a lutamos em nosso próprio nome. O verso 10 deste capítulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós lutamos em nome de Jesus. Não pense você que você será um vitorioso diante das lutas que enfrenta, se Cristo não for o centro da sua existência. Se você não estiver se fortalecendo no Senhor, se você não estiver buscando o Senhor, a capacitação do Senhor, a força do Senhor. Em todos os desafios espirituais que nós temos, nós precisamos entender que só são possíveis serem vencidos se nós nos apropriarmos dos elementos que Deus, o Senhor, disponibiliza para nós para enfrentarmos esses desafios. Para que o seu matrimônio seja sustentado debaixo de uma solidez, de uma estabilidade, é preciso que você se fortaleça no Senhor. Para que você suporte as tentações no seu namoro de se manter puro e ir para a cama sem o leito maculado, é preciso que você se fortaleça no Senhor. Para você se manter honesto diante dos seus enfrentamentos de negócios no dia a dia, sempre fiel, falando a verdade, é preciso que você se fortaleça no Senhor. Para você estreitar uma comunhão uns com os outros e amar profundamente aqueles que Deus coloca no seu círculo de convívio, é preciso que você se fortaleça no Senhor. Para você perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, é preciso que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, não é possível viver a vida cristã se nós não estivermos em Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida e conduzir todo o nosso ser. E Ele faz isso por meio do seu Espírito, que nos ensina pela palavra a viver uma vida que lhe agrada. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós seremos tentados. E as maiores lutas, elas são enfrentadas quando somos tentados nos pontos mais fracos da nossa existência. Não é? As coisas que mais nós temos dificuldade são as que mais estão aparecendo diante de nós. E aí lembramos das palavras do apóstolo Paulo: as coisas que eu não quero sempre estão diante de mim. Meus irmãos, é importante nós nos lembrarmos
e talvez fazermos menção de personagens bíblicos, e tem vários deles que usaram a palavra de Deus como a espada do Espírito para vencer as suas tentações. Mas o tempo não nos permite passarmos por todos eles, mas eu quero mencionar um que você conhece muito bem, a pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Espírito levou ao deserto para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás aparece diante dele. E lhe faz uma proposta: se és filho de Deus, olha a cláusula condicional, questionando a autoridade de Jesus. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele viu uma voz que estava apelando para uma necessidade. Jesus certamente estava com fome, certamente podia transformar as pedras em pães. Mas ele responde com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás o levou logo depois à cidade santa, o apresentou no pináculo do templo e disse: arremessa-te daí, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para que o segure nas tuas mãos. E o Senhor responde com a palavra. E veja que Satanás usa a palavra e o Senhor responde com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. E olha, meus queridos, estas necessidades, essas tentações são provocativas porque apontam para coisas que, humanamente falando, são necessidades cotidianas da nossa existência. Eu não sei qual de nós talvez enfrentaria e negaria uma tentação se dissesse a alguém: olha, tudo que está neste mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Como Satanás disse a Jesus na terceira tentação. E o Senhor responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, nós aprendemos com Jesus porque Ele é o modelo para tudo que nós fazemos. Quando nós olhamos para quem Ele é e para o que Ele enfrentou, nós precisamos nos colocar no nosso lugar e dizer: precisamos nos preparar e nos moldar ainda mais para resistir todas estas tentações. E Ele, sendo o modelo, nós precisamos nos espelhar nele. O verso de número 7 do capítulo 4 de Mateus diz: respondeu-lhe Jesus, isso também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí no verso 8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí nós encontramos no verso 10 a resposta de Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E algo interessante no verso 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu fico preocupado, meus irmãos, porque a impressão que se tem na vida de alguns displicentes espiritualmente é que o diabo não o deixa nunca. Porque ele está enamorando com o pecado, está próximo, está cedendo às tentações, ou seja, há um relacionamento próximo com aquele que quer destruir a sua vida. Olhando para a instrução de Paulo aos Efésios, Paulo queria que os Efésios fossem crentes firmes, sólidos na palavra de Deus, fortes espiritualmente para lutar as lutas espirituais, confiando nas vitórias que o Senhor traz àqueles que confiam no seu nome. Nós olhamos para as Escrituras, meus amados, e nós entendemos que a palavra de Deus, ela é tanto uma arma
defensiva quanto também uma arma ofensiva. Quando a tentação está sobre você e você está sendo atraído para se afastar dos caminhos do Senhor, você precisa usar as Escrituras. Como parte defensiva, sempre lembrar que uma tentação, ela não vai prevalecer na sua vida quando você se lembrar das instruções do Senhor. Poderíamos talvez mencionar os 10 mandamentos e pensar, olha, são mandamentos difíceis, mas com a força do Senhor nós alcançamos a vitória. Às vezes nós somos tentados a olhar para a mulher do próximo, mas nós lembramos dos 10 mandamentos de um dos 10 mandamentos que diz para não cobiçarmos a mulher do próximo. Podemos ser tentados a defraudar ou fraudar alguém ou lesar alguém, e olhamos para os 10 mandamentos e lá está escrito, não furtarás. Nós somos tentados a construir deuses e adorá-los, não necessariamente uma imagem esculpida, mas coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração. E lembramos do primeiro mandamento para não adorar outros deuses além do Senhor nosso Deus. Às vezes nós somos tentados a trabalhar de domingo a domingo, inclusive usando o dia do Senhor, como se não tivesse importância nenhuma. Ora, Deus reservou esse dia para adoração ao seu nome, porque é no Senhor que nós descansamos. E lembramos dos 10 mandamentos, quando formos tentados, deveríamos citá-los dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em que área você tem sido tentado? Use as Escrituras como uma arma para você enfrentar as hostes do mal de maneira vitoriosa, porque é ela que tem o poder para destruir sofismas e fortalezas. É a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Nós tanto atacamos quanto defendemos. A espada, ela é uma arma defensiva e uma arma também ofensiva. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que qualquer coisa que nós fizermos em nome de Deus está valendo. Mas nós precisamos tomar o cuidado, porque nem tudo que se faz em nome de Deus tem base nas Escrituras. E eu não sei se podemos dizer que está valendo, porque as Escrituras não ensinam isso. Às vezes fazemos a obra de Deus, às vezes estabelecemos relacionamentos, às vezes dedicamos na obra de Deus com os dons que nós recebemos, mas nós não lançamos mão da espada do Espírito. E não será eficaz o trabalho que nós realizamos, porque a palavra de Deus não está direcionando as nossas atitudes. A palavra de Deus, ela é útil para nos instruir, útil para o ensino, útil para nos guiar, nos direcionar. Toda a Escritura, a própria Escritura afirma a respeito da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, sem a palavra de Deus, o serviço cristão, sem a palavra de Deus, o serviço cristão é como aquele pescador que escolheu as melhores iscas para ir pescar, mas não se apropria do anzol. E sem anzol, quantos peixes ele vai pegar? Às vezes nós pensamos que a nossa habilidade pessoal, a nossa intelectualidade, a nossa formação, desculpa dizer desta forma, queridos, o nosso jeitinho brasileiro vai dar conta das coisas. Nós conseguimos tirar de letra, eu dou conta do meu recado, eu consigo vencer com facilidade cada uma dessas provas que existem. Sem a palavra de Deus, nós não conseguiremos jamais. Ela precisa ser usada por cada um de nós. A espada do Espírito precisa ser um instrumento que esteja em nossas mãos para ser usado em todo o tempo. A palavra de Deus,
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sempre será a palavra de Deus. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A espada do Espírito é a palavra de Deus e sempre será a palavra de Deus. Porque na nossa experiência cristã, e aí eu quero abrir um parênteses, nós podemos, meus irmãos, e talvez todos nós, se desse a oportunidade para testemunhar alguma experiência com Deus, vai contar alguma coisa particular. Algum momento especial que você teve com o Senhor, na sua devocional, na sua busca por Deus, na sua dedicação, na sua consagração, Deus tratando de você de uma maneira específica, de uma maneira especial. Mas a nossa experiência não é normativa, não é ela que determina a regra na igreja, não é ela que estabelece doutrinas. A nossa experiência são experiências. O problema é que tem muitos pregadores que fazem da sua oportunidade de preleção para apresentar as suas experiências ou ideias como se fossem elas normativas para a vida da igreja. Tem num país chamado País de Gales, certa vez um pregador, ele disse para toda a igreja que Deus o afirmou que se ele arrancassem todos os dentes nasceriam novamente. Procurou o melhor dentista da cidade, contou a sua experiência, arrancou todos os dentes e morreu banguelo. Outro pregador disse para a igreja: amanhã de manhã nós vamos à praia, porque Deus me deu autoridade para agir como Jesus e dizer ao mar: acalma-te, e eu vou acalmar as ondas. Eles foram para a praia, ele ordenou para que as ondas se acalmassem, e ele voltou para a igreja envergonhado. Você já observou que tem hora que nós dizemos assim: olha, estou sentindo de Deus que essa é a direção. Não é o seu sentimento que dirige a igreja, é a palavra de Deus. É a Escritura Sagrada, é a verdade de Deus, é o que Deus tem ensinado, colocado na vida da igreja. É isso que norteará os rumos da igreja. Nós precisamos entender, para que isso seja uma prática na nossa vida, colocar as Escrituras como o elemento fundamental para a edificação da igreja. Quando nós olhamos, meus irmãos, o texto que diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus, esta palavra aí no original, ela é diferente de logos, como no grego temos ouvido com frequência os pregadores mencionarem essa tradução. Aqui é a palavra rema. Na verdade, é uma manifestação transformadora do que nós ouvimos no nosso coração. Quando nós usamos as Escrituras, ela alcança o alvo, o objetivo para o qual ela é pronunciada. Nós não dizemos ou citamos as Escrituras, ou mencionamos ou ensinamos por superstição. Nós acreditamos que ela é a palavra viva de Deus. Viva e eficaz. Nós precisamos produzir a palavra de Deus à medida que nós nos relacionamos uns com os outros. Não sei quantos de vocês já leram aquele livro Há Poder em Suas Palavras. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Sabe quando há poder nas suas palavras? Quando as suas palavras são citações da palavra de Deus. Quando nós usamos as Escrituras para moldar a nossa maneira de falar, de pronunciar, de dizer e de abençoar as pessoas, é a palavra usada pelo Deus da palavra, atuando na vida das pessoas e transformando sua mente e coração. Nós precisamos levar a sério as Escrituras e aplicá-la na nossa vida, porque ela produz em nós transformações sem fim. Por exemplo, ajuda-nos a pensar como Deus, no sentido de moldar o nosso pensamento às coisas do Senhor. O que é que Deus deseja para a minha vida? Deixa eu encontrar nas Escrituras. O que é que Deus pensa a meu respeito? Deixa eu olhar nas Escrituras.
O que Deus deseja sobre as decisões que tenho que tomar na minha vida, as Escrituras vão me orientar, me direcionar. Eu preciso de tanta paz no meu coração, a paz do Senhor vem por meio das Escrituras. Eu preciso de iluminação para entender a circunstância que eu vivo. É o Espírito de Deus que ilumina a sua mente para entender o que o Espírito quer dizer a você. Nós precisamos pensar como o Senhor. Meus irmãos, olha só, nós devemos usar a espada do Espírito para nos defender contra as flechas mortais que Satanás arremessa contra nós, para nos dizer que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito. E tem muita gente sofrendo amargamente porque se encontra neste mundo como se não houvesse razão para a sua existência. Como se não houvesse motivo para você acordar de manhã na segunda-feira. Como se houvesse motivação para você continuar na jornada da fé. E as Escrituras nos ensinam, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus nos ensinando que nós temos sentido para Deus. Não um sentido próprio, inerente a nós mesmos, mas dado pelo próprio Deus. É Deus nos fazendo filhos seus, e como filhos amados, Ele cuida de nós. E você tem parado para ouvir o que Deus pode lhe dizer diariamente, queridos? Você vai às Escrituras e procura ouvir o que Deus tem a dizer. O profeta Jeremias, no capítulo 1, lá está relatado em alto e bom som: veio a minha palavra do Senhor. Quando nós memorizamos as Escrituras, guardamos na nossa mente e coração, nos momentos difíceis da nossa existência, nas lutas existenciais, no enfrentamento dos desafios e dos problemas da vida, nós ouvimos a doce voz de Deus dizendo: eu sou contigo. A palavra de Deus. Não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, eu estou junto de você. E o nosso coração se acalma. A palavra de Deus, útil para a nossa vida. Meus irmãos, as pessoas dizem que certas coisas são aceitáveis, não causam dano, não machucam ninguém, quando nós a fazemos, mesmo que não tenha base bíblica. Se não fere ninguém, não tem problema. Não viva dessa forma, queridos. Procura ser moldado pelas Escrituras. Quando eu e você somos confrontados a vivermos uma vida diferentemente do que a palavra de Deus nos ensina, que nós nos voltemos para as Escrituras, vivemos por ela e a coloquemos em prática, apliquemos esta palavra em nosso coração. Nós precisamos entender que a palavra de Deus revela a sua vontade para nós. Não apenas molda a nossa maneira de pensar, como molda a nossa maneira de agir. Muitas vezes nós podemos defender a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa forma de agir, e justificá-la segundo a formação que nós tivemos. Às vezes dizemos: olha de onde eu vim. Olha a formação que eu tive. Olha as experiências pelas quais eu passei. Eu não tenho outro jeito a não ser agir dessa forma. Meus queridos, tem outro jeito sim. Nós podemos viver segundo a forma que Deus nos ensina, que Deus molda o nosso coração. Paulo era um perseguidor da igreja, Deus fez dele um seguidor de Cristo. Pedro era um homem tempestuoso e Deus fez dele um instrumento para a proclamação da palavra de Deus, para plantar igrejas, para instruir a igreja doutrinariamente, fez dele um instrumento nas suas mãos.
Quem molda o nosso caráter, a nossa personalidade é Deus, usando as Escrituras. Nós não precisamos continuar como éramos antes de estarmos em Cristo Jesus. Deus nos muda e Deus nos molda para a sua própria glória. E como eu vou conhecer a vontade de Deus? Lendo as Escrituras. Ela não é escondida, a vontade de Deus não é escondida. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, está claro nas Escrituras. Esta é a vontade de Deus, que nenhum se perca dos que passam por este mundo. Está claro nas Escrituras. Esta é a vontade de Deus, que nós amemos a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Está nas Escrituras. Esta é a vontade de Deus, que você ore sem cessar. Está nas Escrituras. A vontade de Deus é que você tenha prazer na lei do Senhor e nela medite, de dia e de noite. Como nos relembra o salmista. Você quer vencer as suas lutas, suas dificuldades? Use a espada do Espírito, meu querido, que é a palavra de Deus. Nela nós encontramos o grande amor de Deus por nós. Nela nós encontramos o reflexo da graça de Deus transformadora na nossa vida. Quantas experiências nós temos de pessoas que se converteram ou foram convertidas ao ouvirem a palavra de Deus. Aliás, esse é o meio que Deus usa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu ouvi a história de um homem que foi visitar uma senhora que estava nos seus últimos dias no hospital, já uma velhinha e muito inquieta. E na sua inquietude gritava audivelmente, incomodava todo o hospital. E este pastor chegou no hospital e disse o seguinte: olha, eu posso ir lá nesse quarto onde essa senhora está? E eles disseram: olha, ela está descontrolada, ela não para, ela está inquieta, ela não se aquieta na cama, ela levanta, ela senta, ela deita, ela grita, ela chora, ela fala. E autorizaram o pastor a ir neste quarto do hospital. E ele assentou-se do lado da cama desta velhinha, e ela muito inquieta. E ele abriu as Escrituras e começou a ler a palavra de Deus, o Salmo 23, quem sabe o Salmo 139, outros textos das Escrituras, e aquela mulher foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Ele foi embora, ligaram para ele do hospital, testemunhando que por vários dias, até o dia em que o Senhor a recolheu, esta mulher não mais incomodou. Você já observou em experiências que talvez Deus usando você para ir até alguém que está inquieto na sua alma, preso em algum conflito que lhe incomoda, e você não tem muito o que dizer por si mesmo, porque na maioria das vezes não sabemos muito o que dizer em conflitos de outros. Às vezes nós podemos expressar o que nós pensamos, mas a gente diz: eu posso ler um texto das Escrituras? Eu posso ler a palavra de Deus? Eu posso recitar? Olha o que a Bíblia diz. Eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Alguém inquieto não se rende a uma palavra dessa, queridos? Você tem usado a palavra de Deus para o seu conforto e para o conforto de outros? Use as Escrituras. A palavra do Senhor é o instrumento que Deus nos dá. É o Santo de Israel falando ao seu povo, educando o seu povo e consolando o seu povo. Nós precisamos dar ouvidos ao que a palavra de Deus nos ensina. Se há coisas difíceis ou pessoas difíceis de serem transformadas, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Se tem coisas incompreensíveis que nós não temos sequer a ideia de como superá-las, a
palavra de Deus é como espada de dois gumes, que discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Ela é apta para dividir juntas e medulas. É usando as Escrituras. Se você passar por dias amargos, chegar no final de uma noite, na hora de ir para a cama, e você disser, que dia difícil, medite nas Escrituras, porque ela é mel no nosso paladar, como mel no nosso paladar, que adoça a nossa vida. Se você não está vendo com nitidez o caminho por onde deve andar, lembre-se que as Escrituras é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos dá direção e nos mostra para onde devemos ir e aonde vamos chegar. Ame a palavra, querido. Medite na palavra. Esconde a palavra no seu coração. Profira a palavra nos seus relacionamentos. Em todos os encontros que a igreja promove, em todos eles, seja uma reunião de oração, um encontro de homens, um encontro de mulher, seja um evento especial, seja uma visita, seja um aconselhamento, não falta na prática desta igreja a meditação na palavra. Aliás, nós vamos iniciar na primeira segunda-feira de junho, estudos bíblicos aqui na igreja, e vamos estudar a primeira carta de João. Eu quero encorajá-lo a compreender, a estudar a palavra, a compreendê-la melhor e aplicá-la na sua vida. Porque nós não podemos viver sem a palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Esta é toda a armadura do Senhor. E aí nós oramos, como voltando lá em Efésios 6, no verso de número 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí o apóstolo Paulo diz, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quando Josué substituiu Moisés, veio a palavra do Senhor a ele e disse, sê forte e corajoso, para obedeceres os mandamentos do Senhor. É para isso que nós precisamos ser fortes, sermos fortes e corajosos, para viver em obediência às Escrituras. É possível obedecer. Vamos nos revestir dessa armadura, queridos. Vamos fazer da nossa vida cristã uma vida um pouco mais significativa, um pouco mais sólida, com base nas Escrituras. Vamos conhecer a palavra de Deus. Nós estamos proferindo as Escrituras, proclamando o Evangelho, mas temos que vivê-lo na nossa vida. Que o cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito sejam um revestimento contínuo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? No final do culto, eu quero encorajar você, queria pedir o Gabriel para me ajudar, Gabriel, ou a Mari, colocar uma foto que eu coloquei no finalzinho aí de uma meditação nas Escrituras. Porque eu não sei, eu não posso e não devo ficar avaliando como é a sua vida devocional. E eu sei que muitos encontram dificuldades, às vezes dizem, pastor, acordo cedo, durmo tarde, não sobra tempo. Eu queria encorajar você a fazer um hábito, a ter um hábito de meditar nas Escrituras. E eu coloquei um modelozinho para você aí, essa foto final, Gabriel, isto. Meditando nas Escrituras, tem o texto sugerido para você meditar nessa semana. O Salmo de número 139. E você vai responder algumas perguntas. Olha,
O que o texto diz? O que está escrito aqui? O que eu compreendo desse texto? Mas depois de você dizer o que o texto diz, faça outra pergunta. O que o texto diz a mim? Uma coisa é eu entender o texto, outra coisa é eu aplicar este texto na minha vida. Porque o que foi escrito foi útil para o povo, para quem foi escrito, no tempo que foi escrito, mas a palavra de Deus não passa. Ela é permanente, ela é útil para nós ainda hoje, será para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Faça essa pergunta, o que esse texto diz a mim? Aí você, se houver, vai escrever uma pergunta, com base nesse texto. Qual é o meu questionamento? Que pergunta eu tenho? Vai destacar com base nesse texto um versículo, quem sabe para você memorizá-lo, decorá-lo e usá-lo como instrumento para as suas lutas e os seus enfrentamentos diários, como espada do Espírito. E no final você faz uma oração com base no que você leu. O Salmo 139 é extraordinário. Fala da forma como Deus lhe criou. E não é por acaso e não foi de qualquer jeito. Se você quiser, vou deixar com o diácono. Luizinho, por favor. Depois que terminar o culto, você pode pegar esse mesmo template aí da meditação. Você vai ter, pode levar. E você pegar aí com os diáconos depois do culto. E vou também dizer a você, quem sabe a sua meditação pode ajudar outros a meditar nas Escrituras. Quem sabe você deseja que a gente compartilhe com a igreja o que Deus falou com você. Mande um WhatsApp para o pastor Ederson. O pastor Ederson vai compartilhar no grupo da igreja. Se você quiser, se não quiser, fique com você. É a sua meditação para a sua edificação espiritual. É apenas um instrumento, queridos, para nos levar a fazer aquilo que nós devemos fazer. Meditar nas Escrituras, porque ela é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Amém? Curva a sua fronte. Senhor nosso Deus, nós amamos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor aplique esta palavra em nosso coração, porque esta ação é obra do Espírito Santo do Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, meu Deus, a enfrentarmos as lutas do dia a dia com esta arma eficaz que é a palavra do Senhor. Não de maneira ofensiva, no sentido pejorativo, mas no sentido, ó Deus, de atacar as hostes espirituais do mal e não as pessoas ao nosso redor, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso, como está nas Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, a nos revestirmos de cada parte desta armadura e estarmos completamente capacitados para essa luta. Que nós possamos, meu Deus, viver de maneira que o Senhor se agrade de nós. Os desafios são grandes, as lutas são intensas, existem setas do maligno lançadas contra nós, armas forjadas do inimigo contra nós, mas quando estamos revestidos com toda a armadura de Deus, elas não prosperarão. Esteja ao nosso lado nos protegendo, ó Deus. Dê ordem de fato aos teus anjos a nosso respeito, para que cuidem de nós. Ajude-nos a ter ouvidos atentos ao que o Senhor diz ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, ânimo necessário para nos debruçarmos na Tua palavra e fazermos esta pergunta diariamente: o que o Senhor tem a me dizer neste dia, Senhor? Ilumina o nosso entendimento, porque nós não podemos entender as coisas espirituais se não for de forma espiritual,
Por isso que o Teu Espírito, nós pedimos que o Teu Espírito haja na nossa mente, para nós termos discernimento, compreensão e também, ó Deus, um coração que esteja pronto não apenas para receber, mas para obedecer a Tua palavra. Um coração amolecido pela própria palavra. Que o Teu Espírito Santo nos molde a vivermos uma vida, ó Deus, diferentemente se porventura nós não temos dado exemplo de um cristão genuíno e verdadeiro. Seja com esta igreja, com cada família que está aqui, que as nossas famílias sejam conduzidas e moldadas pela palavra de Deus. Que esta igreja seja moldada pela Tua palavra, Senhor. O Senhor fala e o Senhor fala em todo o tempo. O Senhor fala por meio da natureza para que todos ouçam. O Senhor fala por meio da Tua palavra com o objetivo de salvar aqueles que ouvem essa palavra. E nós pedimos que o Senhor nos dê atenção, nos faça dar atenção ao que o Senhor está nos dizendo. Dá-nos um coração obediente ao Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos isso, humildemente e rendidos ao Senhor e à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.